Continuando aqui as nossas revoltas do período republicano, no começo da República. Novamente, Rio de Janeiro, só que agora 1910. A revolta da chibata, a revolta dos marinheiros. Os marinheiros sofriam muito com chibatadas, com maus tratos. Você tem que pensar, gente, que recentemente aí nessa história acabou a escravidão. A escravidão acabou em 1888. Nós não temos nem 20 anos aí, aproximadamente, que o povo brasileiro vivenciou o fim da escravidão. Então o racismo era muito forte. Muitos soldados, muitos marinheiros, né, das Forças Armadas eram negros, eram pessoas humildes, eram pessoas pobres, né? E naquela época eles eram praticamente levados a ingressarem na Marinha para tentar ter um pouquinho de dignidade, né? Um salário básico ali, um pagamento básico do seu soldo para sobreviver. No entanto, gente, eles viviam em situações precárias dentro dos quartéis. O trabalho era muito pesado, a alimentação era cruel. Né? Não é uma alimentação como a comida da nossa mamãezinha, uma comida caseira, gostosa. Eles comiam aqui carne de monstro. Carne de monstro com macarrão. Tu é doida? E aí era horrível essa situação dos marinheiros. Então eles recebiam pouco, trabalhavam muito, comiam de forma péssima e ainda eram chicoteados. Imagina um marinheiro. Chegava 10 minutos atrasado, 10 chicotadas. 30 minutos atrasados, 30 chicotadas. Falta um dia, meu amigo, compra uma costa nova que o bagulho vai ser doido. Então tudo isso explica a revolta da chibata, né? Os marinheiros brasileiros, né, gente, nessa virada de século aí, final do século XIX, início do século XX, eles tiveram contato com outros marinheiros da Argentina, do Paraguai, por exemplo, e aí eles perguntavam, e aí, como é que é lá no país de vocês? E os outros marinheiros diziam, é de boa, nós temos uma comida razoável, nosso salário é tranquilo, nós somos respeitados na nossa nação. E aí a galera do Brasil vai dizer, caraca, meu, isso não acontece aqui, nós temos que lutar por melhores condições de vida e trabalho. Vamos lá, vamos para cima do governo, vamos para cima dos nossos comandantes, né? E aí, meus amiguinhos, o bicho pegou, né? Existe uma grande rivalidade aí entre políticos e militares, entre militares e militares também, tá, gente? Os militares de baixa patente não gostavam muito dos militares de alta patente, então existe uma rivalidade aí entre esses grupos, como está dizendo aí, olha. Enviaram uma mensagem ao presidente Hermes da Fonseca, na qual exigiu o fim dos castigos físicos, a diminuição do trabalho e o aumento de vencimentos, o aumento de salário, né? Quem comandou todo esse processo aí foi o marinheiro, né, João Cândido, tá aí a imagem dele, chamado de Almirante Negro, né? Era um apelido, tá, gente? Almirante Negro, ele não era almirante, ele não era da alta hierarquia militar da Marinha. Então eles acabaram, gente, ocupando ali no Rio de Janeiro alguns navios de guerra e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro até que suas reivindicações fossem atendidas. Logicamente, gente, que eles não iam bombardear o Rio de Janeiro, não iam bombardear os morros carioca, porque até a sua própria família, a família dos marinheiros, estava ali naquela região. E aí o governo deu um golpe neles, né? Foi muito malandro. O governo falou, não, galera, pode abandonar as armas, vocês podem abandonar o navio, tá aí um dos exemplos, né? Do navio Bahia, né? Encoraçado, Minas Gerais, navio Bahia, navio São Paulo, navio Deodoro, os navios têm nome de estados, tá, gente? E aí o governo deu uma de malandro. Olha, vocês podem abandonar as armas aí, nós somos amigos, nós vamos atender suas reivindicações. E aí os marinheiros, inocentemente,
né? Inclusive o João Cândido aceitaram. Pediram anistia, pediram perdão, né? Para não serem depois julgados e processados. E o governo disse, não, tudo bem, vamos passar uma borracha, nós vamos pagar ótimos salários, vocês vão comer lasanha todo dia, nunca mais vocês serão castigados. O governo prometeu mundos e fundos. Só que aí, o governo é filha da mãe, né, gente? O governo federal. As Forças Armadas é a alta hierarquia. Quando eles abandonaram os navios, todos eles foram presos. Foram expulsos da Marinha. Alguns acabaram morrendo no cárcere, né? Tá aí, olha, 22 marinheiros foram presos, foram torturados numa ilha ali no Rio de Janeiro, chamada de Ilha das Cobras. Foram colocados numa solitária, uma galera, tudo apertadinho. Tu sabe que solitária é uma cela, né? Onde deve ficar apenas uma pessoa. Muito estreita, muito pequena. Botaram uma galera lá, nas solitárias. E uma galera morreu, né? Por falta de ar. O líder da revolta foi mandado para a Amazônia, né? E foi uma situação muito difícil, muito triste, né? Eles foram duramente repreendidos após a revolta. Só que, né, mais uma vez, eles foram derrotados militarmente, mas num período de longa duração eles foram vitoriosos. Por que eles foram vitoriosos? Porque os castigos físicos foram proibidos na Marinha e depois nas outras forças armadas. Então, na essência, o seu principal objetivo, ele foi alcançado. Beleza? Aí do lado direito você vê uma estátua, né, em homenagem a João Cândido, que fica na Praça 15, lá no centro do Rio de Janeiro, na área portuária. Essa imagem foi colocada aí, essa estátua foi colocada aí em 2008, né, pelo então presidente Lula, e foi um dos eventos de comemoração ao Dia da Consciência Negra, né? Porque o João Cândido, como vocês viram na imagem, deixa eu voltar aqui, né? Ele é um negro, né? Ele era um negro. Morreu pobre na Amazônia e tudo mais. Depois recebeu uma graninha, né? Foi perdoado depois, mas a vida dele foi muito difícil depois da revolta. Então, salve os negros, salve a consciência negra, né? Então, a revolta da Chibata foi um dos grandes movimentos no Brasil contra o racismo. Beleza? Olha aqui, você tem a revolta da Chibata até em música, tá? Uma música aí de João Bosco, uma música muito, muito bonita, muito conhecida na década de 70. Então, o movimento acabou virando música, olha que legal, né? Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro. O dragão do mar, gente, foi um dos caras lá do Ceará que no passado deles aí lutou pelo fim da escravidão, tá, gente? Era um jangadeiro lá, o dragão do mar, de Fortaleza. A quem a história nunca esqueceu, conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala ao acenar pelo mar. Na alegria das regatas, foi saudado no povo pelas mocinhas francesas, jovens polacas, e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam nas costas dos anjos, entre cantos e chibatas. Então a revolta da chibata virou tema de música. Beleza? Novamente, Rio de Janeiro, Forte Copacabana. Olha aqui, essa foto é minha, tá? Toda vez que eu viajo para fora do estado, eu gosto de frequentar os ambientes históricos para vivenciar um clima assim real, né? Então, a revolta dos 18 do Forte Copacabana, década de 20, ela faz parte de uma das revoltas do movimento tenentista. O que foi o movimento tenentista? Foi um movimento organizado pela baixa oficialidade do Exército Brasileiro, que lutava contra todo aquele sistema de patifaria, de corrupção que existia no Brasil há anos, que era o voto de cabresto, a política do café com leite, né? E o Exército já estava cansado de tudo isso. E logicamente, né, gente? Eles queriam assumir o poder, a presidência da República. Então aí rolou uma fofoquinha aí antes disso, né? Tá aí, ó. Supostas cartas ofensivas ao Exército e ao Marechal Hermes da Fonseca. Supostamente,
assinado pelo candidato à presidência da República, Arthur Bernardes. Então rolou uma história aí que o Arthur Bernardes ofendeu o Hermes da Fonseca. Então a revolta do 18 do Forte só queria o movimento tenentista, só queria uma desculpa para promover uma revolta contra os políticos da época e contra toda a ladroagem que acontecia naquele momento, né? Vários e vários revoltosos, né, se não me falha a memória, mais de 300 revoltosos, ficaram ali, gente, aquartelados, né? Ficaram ali dentro do Forte Copacabana. E ali nós temos, até hoje, tá, gente, estruturas muito grandiosas, canhões giratórios, só que esses canhões foram desarticulados a partir do momento que o forte sofreu bombardeios de uma fortaleza ali próxima. E aí quebrou o sistema elétrico do forte, não tinha como esses canhões atuarem contra o governo. Então foi muito fácil de combater esse motim, né, essa revolta. Tá aí mais uma foto minha aí, do canhão giratório, lindo ali no Rio de Janeiro. Dali você tem uma imagem de Copacabana muito bacana, muito legal. Tem uma confeitaria ali muito, muito legal para você tomar um café, comer um croissant, um negócio muito, muito bonito ali. Então, no dia 6 de junho, foi bombardeado pelo encouraçado Minas Gerais, sofrendo também com bombardeio de hidroaviões. O capitão Euclides Hermes franqueou a saída de todos aqueles que quisessem deixar o forte. Dos 301 homens da guarnição, saíram 272. Então, muitos abandonaram a luta, né? O Euclides Hermes falou, olha galera, é o seguinte, a nossa situação é feia, o governo está atacando a gente com tudo, então se vocês quiserem abandonar o movimento, eu vou entender, né? Porque agora o bicho vai pegar, nós vamos para cima do governo até o último homem. Então muitos abandonaram as armas, por isso que depois a gente vai ficar somente 18, por isso que essa revolta é conhecida como Revolta do 18 do Forte. Então aqui nós temos algumas figuras desse momento aí, olha. O presidente atual, o Epitácio Pessoa, né? O Marechal Hermes da Fonseca, querido pelas Forças Armadas, e o candidato, né, o futuro presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Então aí nós temos o Epitácio de um lado e o Arthur Bernardes do outro, eram os políticos da época, e no meio o Hermes da Fonseca. Um dos líderes da revolta, que é o Euclides Hermes, né? Ele era irmão do Marechal Hermes da Fonseca, saiu lá do Forte Copacabana, né, para tentar negociar com o presidente o fim da revolta, né? Só que ele acabou preso. Acabou preso lá no Palácio do Governo, Palácio do Catete. E a galera ficou lá dentro do forte sem saber o que fazer. Foi aí que apareceu a figura do tenente Siqueira Campos, né? O Siqueira Campos falou, ei galera, é o seguinte, é agora, pegue suas armas aí e vamos para cima. Só que tinha, né, gente, centenas e centenas de militares legalistas, né? Entre aspas, legalistas. Centenas e centenas de militares comandados pelo pelo Epitácio Pessoa. E eles saíram, gente, numa corrida frenética, né? Tá aqui, olha, aqui mais uma foto minha do museu que tem lá dentro do Forte Copacabana, né? Por volta de 13 horas, 1h da tarde, no dia 6 de julho, teve início a marcha pela Avenida Atlântica. Então eles saíram de dentro do forte e foram trocar tiro com as tropas do presidente da República. E aí, meu amigo, foi um negócio muito louco, né? Então aqui nós temos os nomes, né, desses indivíduos envolvidos aí, ó. O tenente Mário, o tenente Eduardo Gomes, o tenente Siqueira Campos, o tenente Neilton Prado. E no meio dessa história, gente, quando eles saíram do forte e marcharam pela avenida, né, trocando tiro contra o outro grupo do exército, que obedeceu o presidente, se juntou a eles um engenheiro, esse Otávio Correia. O cara é corajoso, mano. Podia estar na casa dele e tal, de boa. Mas ele se juntou aos militares, porque já era um dos indivíduos que estavam cansados de toda essa patifaria na política local,
né? E aí foi tiro para tudo que é lado. Aqui é uma foto real, olha. Cada um pegou um pedaço da bandeira do Brasil. Foi um negócio muito, muito lindo, né? Muito de epopeia, uma grande história ali no Rio de Janeiro. Então, olha lá, os revoltosos eram 28, mas foram dispersando nas várias paradas pelo caminho, receberam a adesão do engenheiro civil aí, o Otávio Correia. Por volta das 15 horas, encontraram as tropas legalistas. E aí foi tiro para tudo que é lado. 12 morreram, né? Dos 300 e pouco, só sobraram 17, né? Aí se juntou o engenheiro gaúcho aí, o Otávio Correia, ficaram 18. Então imagina, gente, 18 pessoas armadas lutando contra 300, 400 soldados extremamente armados e equipados. Então tá aí o resultado, né? 12 morreram. Os tenentes Siqueira Campos, Eduardo Gomes e Neilton Prado foram feridos e capturados. O soldado Ananias conseguiu fugir, né? Então foi uma tentativa dos militares assumirem o poder, mas eles foram derrotados aí. Isso só vai ser concretizado com a chegada de Getúlio Vargas anos depois, em 1930. Tá certo? Então, gente, a revolta do 18 Forte Copacabana foi também uma revolta derrotada.